Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Carreira e Suas Vozes. Hoje eu trago um assunto muito importante, que é o direito dos trabalhadores, e para falar sobre esse assunto, trago mais um especialista, que é o doutor Giovanni César. Seja muito bem-vindo, doutor Giovanni. Cláudio, o prazer é todo meu, é sempre um prazer conversar de um assunto tão importante como esse. Que gostoso, eu fico muito feliz porque, além de gostar muito de conversar, eu acho que nós, como especialistas no assunto, eu como mentora de carreira, negócio e empreendedorismo, à frente da minha agência de comunicação já há 20 anos, e você atuando há mais de 20 anos também na área, a gente tem a responsabilidade de levar um assunto sério para que as pessoas possam, além de modelarem as suas carreiras com o podcast, com o conteúdo do podcast, entenderem quais são os seus direitos e seus deveres. Porque muitas vezes, doutor Giovanni, e você vai concordar comigo, as pessoas não sabem o que podem fazer, né, e o que isso incide na carreira delas. Então eu quero que você fale aqui, que você se apresente para o nosso público, quem é você e como você chegou até aqui. Quem é você na fila do pão, né? Quem é você na fila do pão é ótimo, e eu quero que você nos diga. Eu sou advogado, eu me formei em 2009 pela faculdade FMU e sempre quis ser advogado, Cláudia. Nunca tive assim, aquele sonho de infância, quero ser bombeiro, não. Meu sonho sempre foi ser advogado desde pequeno, então, graças a Deus, essa dúvida nunca passou na minha cabeça. Formei em 2009, fui trabalhar num escritório com direito do trabalho, era um mega escritório de direito do trabalho, só que era um escritório voltado para empresas, então eles advogavam só para grandes empresas. E, de alguma forma, gostava muito do direito do trabalho, mas advogar para a empresa não era uma coisa que me brilhava os olhos, sabe? Porque a empresa tem umas questões um pouco diferentes. Quando foi em 2013, 2014, saí, assumi uma diretoria jurídica de uma empresa de terceirização muito grande, e aí também trabalhei 1 ano, 2 anos, e depois segui meu sonho, que foi montar um escritório. Tive algumas sortes na vida, o escritório decolou muito rápido, então hoje nós somos um escritório grande aqui de São Paulo, vamos dizer assim, nós temos mais de 1.000 reclamantes ativos, mais de 1.000 clientes ativos, e esse número sobe. Quando foi em 2020, já com o escritório, tive a oportunidade de começar a dar aula em faculdade. Foi um desafio muito grande, é uma das áreas que eu tenho paixão. Então, assim, amo o direito, mas a faculdade, o ensino superior é algo que eu tenho paixão, essa troca, esse contato com os alunos. E desse tempo todo fui estudando. Então, fiz especialização, fiz mestrado, fiz MBA, tudo como segue a cartilha ali. Sabe que você me lembrou meu tempo aqui de quando estudava na FMU também, que é uma faculdade que eu gostei muito, né, tive muito apoio lá dentro, porque eu fiz uma migração de carreira. Eu sou formada em música, comecei a dar aula muito cedo, e aos 27 anos eu entendi que não era o que eu ensinava para os meus alunos e fazia com que eles aprendiam, era como eu ensinava. Então, a minha metodologia ela era muito diferente, muito genuína, e isso fazia com que os meus alunos eles se interessassem cada vez mais pela música. E quando eu entendi que a música ela é um pequeno elemento de toda a grandiosidade que a comunicação é, eu fiz um curso de Relações Internacionais com ênfase em diplomacia, e eu pude entender quais são os nossos direitos e os nossos deveres que deveriam ter sido ensinados na escola fundamental, na escola de ensino médio, para que a gente pudesse crescer com essa visão. Porque até então eu já pensava em ser empreendedora, pensava em abrir a minha agência, venho de família desde a minha bisavó, todos são empreendedores dos dois lados da minha família, então eu tenho
essa questão, esse DNA da família empreendedora muito forte dentro de mim, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Então, na faculdade de Relações Internacionais, eu tive várias disciplinas do direito internacional público, privado, econômico, e eu pude entender melhor que o direito é a base para toda e qualquer relação corporativa que a gente faz com outras empresas, né? Porque a gente precisa assinar um termo, um contrato, para poder ingressar numa nova atividade dentro de uma empresa, né? Como é que foi para você, uma vez que você trouxe aí que já tinha trabalhado no mercado corporativo, dentro de várias empresas, como advogado, como é que foi para você essa transição, né? Dentro da mesma área, atuando como advogado, abriu o seu escritório e como é que hoje você comentou que é um dos maiores escritórios trabalhistas e para reclamações aqui em São Paulo, né? Fico muito feliz. Mas como é que foi para você essa experiência de ser empreendedor? Essa experiência, assim, quando começou que me deu esse tino, vamos dizer assim, eu trabalhava na Paulista, eu era um jovem advogado ali, e eu, como jovem advogado, não tinha administração nenhuma sobre as minhas finanças pessoais. Então, sabe aquela pessoa que ganha o salário, aquela conta é zerada, e aí ele gasta o limite, aí ganha o salário, cobra o limite. Sabe aquela vida que a gente chama de corrida dos ratos ali? E aí teve um dia que eu recebi o salário no dia, e aí zerou a conta. Quando eu fui voltar para casa, que eu fui comprar o passe do bilhete ali, meu bilhete não passou. E aí eu, de terno, no metrô da Paulista lá, pedi dinheiro para 2, 3 pessoas, me ajuda a comprar uma passagem para voltar para casa, as pessoas não ajudaram. E aí eu falei, pô, não fica pedindo dinheiro na rua. Na época não existia esse negócio, não era tão simples, assim, o banco funcionava até 4 horas, fechava, não tinha o que fazer. E eu voltei para o escritório, assim, mas meio perdido. Eu falei, vou voltar para casa, como que eu vou sobreviver? Porque o banco caiu o salário e cortou o limite. Então, eu recebi o salário, zerou o limite e não tinha mais dinheiro. E aí eu estava sentado na frente. Que situação. Aí eu estava sentado na frente do escritório, num prédio grande na Paulista, e chegou o dono do escritório. Falou, Giovanni, você está aí ainda? Me ajuda a carregar umas caixas lá? E aí eu ajudei, subi, peguei umas caixas no escritório e fui descer no carro dele. E ele com uma baita de uma Mercedes, aquelas Mercedes novas, tudo. E eu falei, doutor, trocou de carro? Aí ele falou assim, não, você não sabe, eu coleciono Mercedes. Uau, que tudo! Aí ele falou assim, não, coleciono, eu gosto muito, eu tenho paixão por carro, desde pequeno. Ele contou a história dele lá, entrou no carro e foi embora. E eu lá, sem dinheiro, e assim... Até hoje eu me pergunto assim, por que eu não pedi para ele, mas não consegui pedir para ele o dinheiro da passagem? E assim, na época o escritório ficava ali na região da Paulista e eu morava na Zona Norte, né? E aí o que acontece? O que eu tive que fazer? Eu falei, vou voltar a pé. E sabe quando você volta a pé e aquele caminho lá, não sei, demorei umas 3 horas para chegar em casa, aquele caminho é aquele caminho que você fala, minha vida não pode ficar assim. Eu não posso continuar assim, porque assim, tudo bem, vem de família rica, vem de família não sei o quê, mas assim, ele é advogado igual a mim. Como que a gente tem a mesma profissão e uma pessoa coleciona Mercedes e a outra pessoa não tem dinheiro para trabalhar? Ele fala igual eu, ele come igual eu, E aí eu fui estudar. E aí eu cheguei em casa, fui estudar, então fui estudar finanças, e aí começa a minha vida de estudos. Então, eu fui estudar assim, todas as matérias, mas principalmente marketing. Fui estudar marketing, venda. Por que ele é advogado e é tão melhor do que eu assim? E aí, se eu olhava, ele se vestia melhor que eu. Então, eu vou modelar, eu vou estudar esse negócio. Aí, não tinha dinheiro para ir em alfaiate na época, mas fui numa costureira perto de casa, ajusta meu terno. Fui aprender oratória, fui aprender a falar, fui aprender a vender. E aí eu começo a minha trajetória. E aí eu trabalhava para eles, e o escritório lá é um escritório muito bacana, e ele te dá a possibilidade de você ter os seus clientes próprios.
E o direito do trabalho é um direito que te abre muitas portas. Por quê? Porque o direito do trabalho lida com desempregado. Então, assim, não é igual um direito tributário, que você depende de grandes empresas, então grandes empresas procuram grandes escritórios. O direito do trabalho não. O direito do trabalho é a empregada que perdeu o emprego, que você conhece, é uma tia que não teve registro, é um cunhado que fazia a mesma coisa que outro funcionário e não tinha o mesmo salário. E aí eu comecei a pegar esse tipo de ações. Então, eu comecei a montar minha pequena carteira e estudando. E aí, como que foi a minha virada de chave? Quando você advoga para grandes empresas, você tem o seu papel, você tem um status, mas aquela função sua, ela não é tão importante para a cadeia. Porque a empresa, principalmente grandes empresas, tudo é definido em valores. Entendeu? Então, assim, você faz um bom serviço, tá? Quanto você economizou? Você é um número ali no final da linha. Você não faz uma diferença muito grande para a empresa. Você não... E aí eu fui advogar, comecei a crescer, comecei a estudar, comecei a fazer pós-graduação, fui defender um caso no interior do país, era uma cidadezinha no interior de Tocantins. E o caso era mais ou menos o seguinte, era uma mãe, era um menino que cortava cana e ele morre trabalhando. E aí a ação era a mãe pedindo a indenização da empresa. E sabe quando você vai para a audiência e a sua função ali é negociar valores? Sabe, negociar a vida do rapaz? Então, assim, a empresa oferece 200, a mãe, que o advogado lá quer 500, o juiz tenta intermediar em 300. E no final ficou essa barganha de quanto que vale uma vida, porque infelizmente a gente só tem essa forma de resolver conflito. Uma pessoa morre, você vai pagar. Ninguém é responsável, ali mais ou menos. E ali, quando eu voltei no avião, eu voltei pensando, eu falei, não formei para isso também. E ali já começou o meu desgosto, já tinha, mas ali acentuou. Eu falei, para ficar negociando. E aí chega uma hora que você precisa ser honesto consigo mesmo. E ali pedi demissão, já tinha ali meia dúzia de funcionários ali que eu advogava, e aí segui para esse ramo. Nesse meio do caminho, comecei a advogar para uma empresa, mas ali foi muito pontual, foi mais um trampolim. Em 2015, 2016, montei o escritório. Você trouxe várias situações dentro de uma resposta, né, que ilustram um cenário muito rico, muito grande. Primeiro, em relação ao advogado, ao orador, né? O quanto o advogado ele precisa ser orador, e a gente já tem isso no inconsciente coletivo, desde a Grécia e Roma, né? Que os grandes oradores eram grandes filósofos. Na época, a advocacia ainda não se chamava direito, né? Mas os grandes filósofos, eles podiam ir às suas arenas e podiam falar. E os que sabiam se comunicar eram aqueles que eram os mais admirados e conseguiam carreira política, conseguiam dinheiro, conseguiam status. Então, quando você traz, né, a visão de um carro que não é só um carro de luxo, mas é uma coleção de carros de luxo, em contrapartida, o outro não tem dinheiro para ingressar no metrô, a gente desperta aí no ser humano um gatilho muito forte, que é a questão, primeiro, da sobrevivência, né? Eu preciso ter para sobreviver. E dentro do sobreviver, como é que eu posso ter para que eu possa manter uma vida mais estável, dar uma condição melhor para minha família? Eu acredito que 90% da população brasileira que desperta o desejo de ser um líder, né? E o líder, ele quer sempre ser empreendedor, porque ele não se sujeita a muitas situações dentro do mercado corporativo. Eu vejo por mim, que passei durante 20 anos no mercado corporativo, até que eu decidi abrir a minha agência. Claro que a gente precisa de estudo, e você trouxe aí a questão do marketing, né? Sem marketing não somos nada, principalmente no mundo digital. 90% do nosso tempo nós vivemos no online, né? Nós somos os nossos avatares, mas como é que a gente apresenta para a sociedade, para os nossos clientes, para o nosso público, quem somos? É o marketing que faz. Então, ser empreendedor hoje, ele é um ciclo completo aí de vários atributos, competências e habilidades que todo mundo precisa desenvolver, e se não desenvolve, precisa contratar algum especialista para que possa fazer isso, né?
Eu vejo que essa mudança, eu percebo que essa mudança na sua vida, ela foi muito significativa, porque além de você ter construído um escritório respeitado no meio, né, você construiu um relacionamento humanizado com as pessoas, porque quanto vale a nossa vida, é uma pergunta muito profunda, né? Porque essa mãe, além de viver o luto, além de não ter mais o dinheiro dessa pessoa que antigamente se falava arrimo, não sei como se fala hoje, você vai até trazer isso para mim, mas é muito importante a gente validar uma vida ajudando quem ficou, né? Então, eu percebo o quanto você se preocupa com isso. Hoje, você tem aí um número enorme de indenizações já conquistadas, né? Pelo que eu fiquei sabendo, pelo que eu li, são mais de 30 milhões em indenizações conquistadas e milhares de clientes que já foram assistidos pelo seu escritório, né? Qual é a sua filosofia de trabalho para você garantir os direitos dos trabalhadores e que sejam respeitados esses direitos, né? A nossa filosofia no escritório é óbvio que em primeiro lugar, é o resultado. Porque sem resultado você não chega a lugar nenhum, né? Mas além do resultado, que é a filosofia ali da maioria dos escritórios, a gente tenta entender o que está por trás daquela reclamação. Porque quando a pessoa entra no seu escritório, ela vem por dois motivos. Ou ela vem porque ela efetivamente se sentiu desrespeitada nos seus direitos, porque ela se sentiu ofendida, e tem uma pequena parte, mas que é a pessoa que entra ali por uma indenização. Ele sofreu alguma coisa, ele não se abateu tanto e ele quer que aquele processo se resolva rápido, porque de alguma forma ele se sentiu prejudicado, mas ele também não quer esperar um processo 4, 5 anos. É diferente daquela pessoa que se sentiu ofendida no íntimo e ele quer uma justiça. Então, ele está disposto a esperar o tempo que for para aquela justiça ser feita. E é essencial, Cláudio, a gente entender qual que é o perfil do seu cliente. Tem um cliente que ele só quer falar aquela dor. Ele só quer chegar na frente do juiz e falar o que está engasgado lá. E se você chegar para esse cliente e falar, consegui uma indenização para você de 15, 20 mil reais, ele não vai ficar satisfeito. Porque, assim, infelizmente, dinheiro nenhum paga moral. Tem pessoas que destroem a vida com a indenização de dano moral, com burnout, e assim, você pode dar para ele uma indenização de 50, 100, 200 mil reais, que aquilo não vai pagar o que ele sofreu. Mas, de alguma forma, quando ele vem e fala para um juiz, quando uma testemunha vem e fala, realmente, ele foi muito atacado, ele foi muito humilhado, isso aí faz parte da cura. Então, se eu chegar para ele e falar, está aqui 50 mil reais, para ele não vai adiantar. E, às vezes, como que eu posso explicar? Às vezes, você colocar ali uma indenização goela abaixo, vai ser melhor para você, porque, às vezes, ele ganha até menos do que o acordo. Porque, às vezes, acontece, a empresa vai lá, oferece 30 mil reais, o processo demora 3, 4 anos e ele ganhou 20. Então, era melhor você ter aceitado o acordo. Mas, para ele, aquele processo ter demorado e ter feito a justiça, para ele é muito melhor. Então, a primeira coisa de tudo, que eu acredito que é uma das coisas que o escritório cresceu, alavancou, é você ter um tratamento mais humano. É você entender, de fato, quando a pessoa senta no seu escritório, quando a pessoa te liga, o que ela busca. Então, eu vou atrás disso. Ela busca justiça? Tá bom, eu estou disposto a esperar 3, 4 anos com o processo. Ela busca um dinheiro rápido para seguir a vida dela e pôr uma pedra naquilo e nunca mais ficar sabendo do nome dessa empresa? Tá bom, a gente também consegue agilizar o processo para a sua indenização sair ali em 20, 30 dias. Então, é você entender o que busca o cliente, é você não se colocar, às vezes o cliente só quer ser ouvido. Então, teve um caso que a gente fez semana passada, que a menina sofreu um dano moral muito grande. E essa empresa, é um banco famoso, conhecido, eles têm como estratégia não escutar a parte da reclamante. E a empresa pode negar a reclamante de falar. Ele falou, não quero escutar o depoimento dela. Só que aí eu cheguei para o juiz antes da audiência e falei assim, esse é um caso delicado, ela só quer falar. Eu sei que a empresa vai dispensar o depoimento dela, mas você poderia, porque o juiz tem autoridade para escutar. Ela só quer falar, excelência. Eu não sei o que vai acontecer. E foi assim, sabe quando foi aquela coisa libertadora?
como assim? É óbvio que isso não vai curar a pessoa, mas isso faz parte do processo de cura da pessoa. Então, a nossa diferença é entender quem está do outro lado. Entender que o outro lado, ao contrário do que muitas empresas entendem, que você é só um cifrão, que o nosso funcionário não é um cifrão. Tanto é que, assim, nós temos vários e vários casos que, às vezes, financeiramente falando, se você pega ali na linha do empreendedorismo, aquele headline, tem casos que para a gente é prejuízo, pelo valor da indenização, pelo tempo de casa, mas mesmo assim a gente acolhe. Por quê? Porque o direito é dele. Então, às vezes, eu já teve caso de uma pessoa conseguiu indenização de R$1.000 e ela ficou muito mais satisfeita do que uma pessoa que ganhou 50, 60 mil reais. Então, o direito está atrás dessas pessoas. É muito interessante essa visão que você traz, porque nós temos a percepção de que o direito trabalhista ele é só conflito, né, de um lado e de outro, e você faz ali o gerenciamento dos riscos e dos conflitos, né? Mas você trouxe o direito trabalhista com um olhar muito humanista, no sentido de trazer a cura para aquela pessoa, porque ela foi ofendida de alguma maneira, ela se machucou, ela vive o luto da perda, né, de não estar mais trabalhando na empresa. Então, isso é muito significativo, porque você traz uma outra visão do direito que a gente ainda muitas vezes não presta atenção. E você, com seu olhar experiente, você pode identificar mais rápido isso, né? Quem quer falar, quem quer justiça, muitas vezes é a própria família, né, que está estimulando a pessoa a pedir, com todo o direito, claro, né? E isso é muito importante. A gente vê que ao longo dos anos, a gente pode transformar o nosso atendimento num atendimento genuíno, e você traz muito isso, né? Isso é muito bonito, parabéns pela essa questão de atender com o coração, né? Que muitas vezes a gente não vê isso acontecer. E eu acredito que até seja por isso que você é tão bem sucedido assim, e já tem uma experiência de mais de 6.000 audiências trabalhistas, né? Quais são os principais desafios de atuar nessa defesa do trabalhador? Então, tem muitos desafios, porque a gente também a gente vive em uma época que os direitos trabalhistas são cada vez mais sonegados, né? Então, se você for pegar ali, nós tivemos um período da história que o bem-estar social, que o trabalhador ganhou muitos direitos, e hoje em dia a gente vive numa época de esvaziamento desses direitos. Então, assim, o que a gente precisa fazer, então, nesse esvaziamento desses direitos também? A gente precisa trazer esse lado mais humano, de entender o cliente, mas também, na frente do juiz, a gente tem que ser firme. Então, assim, quando eu chego na conclusão de você tem direito, vamos entrar com a sua ação, nós vamos até o final com essa ação. Então, nós temos caso aqui, a gente tem parceria com um escritório aqui, com um detetive particular, porque às vezes necessita de você ter um detetive para encontrar alguma coisa. Então, não é só em filme, não é só em novela que se contrata detetive particular, né? Não, existe muito, por exemplo. Assim, quando, por exemplo, o empresário fale, então ele não acorda falido. Ele não é que ele abre o olho e fala assim, puxa, fali, quebrei, não tenho nada. Ele percebe que a empresa dele vai indo mal uns 2, 3 anos antes. E qual que é o principal medo do empresariado de todo mundo? É você perder seus bens pessoais para pagar a dívida de empresa. Então, o que ele faz? Ele começa a colocar o carro no nome de um primo, ele faz uma separação com a esposa de fato, que a gente chama de blindagem patrimonial. Então, ele separa da esposa e coloca os bens no nome da esposa, fala, eu não tenho nada. Ele começa a montar uma hold, coloca a hold no nome das filhas dele. Então, assim, quando você vai ver no papel, ele não tem nada. Ele não tem. Mas quando você vai atrás da vida pessoal dele, você percebe que ele anda de carro de mais de 300 mil reais, ele viaja todo ano para Dubai. Assim, aonde está esse dinheiro? Então, é nossa função como advogado fazer o cliente receber esse dinheiro. Porque não adianta muita coisa você ganhar uma decisão e falar, Cláudia, parabéns, você ganhou uma indenização de 400 mil reais, mas a empresa fechou as portas e você não vai receber nada. Mas por que eu faço com essa indenização? Põe num quadro? Então, o objetivo é você ganhar e você receber. Então, assim, a gente tem um trabalho muito grande
com essa investigação patrimonial? É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque você trouxe aí uma linha do tempo que as pessoas não percebem, porque na mídia, quando a notícia vai para a televisão ou vai para a imprensa, é só o momento atual que se fala, né? Ninguém comenta, olha, 3 anos atrás ele já começou a se preparar para isso, ele já começou a tirar do nome dele, né? Colocar no nome de outras pessoas, da esposa, a gente vê o negócio explodindo só. Né? E claro que é um iceberg, né? Ele tem muito mais para dentro e a gente precisa aprofundar esse olhar, né? Eu fico muito feliz com essas situações que a gente vai aprendendo aqui nesse espaço, né, que eu compartilho com os outros, que é o Carreira e Suas Vozes, porque ele aborda jornadas diferentes na vida dos profissionais e dos empreendedores. O objetivo do podcast e do talk show é de modelagem de carreira, é fazer com que quem esteja nos ouvindo possa entender que é possível, sim, ela se planejar, se organizar para que ela tenha uma carreira sólida, uma carreira de sucesso, porém ela precisa ouvir os modelos, né, que já estão à frente, as pessoas, os profissionais que estão à frente, para que ela entenda melhor como fazer isso, né? E toda a carreira, a gente sabe que existem desafios e superações. Além daquele fato que você já trouxe para a gente, né, que foi uma passagem da sua vida muito significativa, da questão do metrô e da Mercedes, quais foram as experiências mais desafiadoras na sua carreira, já como empreendedor, e que história que você pode compartilhar para a gente, para inspirar aqueles que também estão no início da jornada, buscando esse olhar mais humano e trabalhar também na questão da trabalhista dos empregados. Sim, senhora. Eu estava pensando, semana retrasada, uns 20 dias atrás, eu tenho uma cachorrinha e eu perdi a cachorrinha. A gente mora num condomínio aqui em São Paulo, não tinha chave tetra, ela é aquelas fechaduras como se fosse de hotel, que você, do lado de dentro, você só... E a gente saiu para o aniversário, ela meteu a mão na fechadura, saiu do condomínio, conseguiu sair, o segurança não conseguiu pegar, foi atropelada, saiu correndo e ela sumiu. Ai. E ela ficou mais de um dia sumida, né? E aí, que é aquele desespero, tenho 2 filhas pequenas, é aquela angústia com as crianças, com a gente, a cachorra está com a gente há 10 anos. E chegou uma hora que era assim, como se fosse assim, ela sumiu 2 da tarde. E era assim, 1 da manhã e eu estava dirigindo aqui no bairro. Só que no fundo, você sabe que você não vai encontrar ela dessa maneira. Porque qual que é a chance, depois de 10 horas que o cachorro sumiu, ele passar na frente do seu carro e você conseguir encontrar? Então, gente, assim, que loucura isso. Não, loucura. Então, assim, mas você sabe que no seu íntimo você não vai conseguir achar ela dessa maneira. Então, tinha um trabalho lá de rede social, de falar com cuidadores, que a Marcela estava aqui cuidando, ligando para os estabelecimentos, pet shop, essas coisas. Só que, de alguma forma, eu poderia ficar em casa esperando achar, esperando um telefonema, mas, de alguma forma, eu na rua, eu considerava que eu estava fazendo a minha parte. Então, assim, Deus vai me ajudar a encontrar, mas eu estou fazendo a minha parte aqui, estou na rua. E no direito, a minha vida foi muito isso. Teve um período da minha vida que eu dei uma sorte muito grande nessa captação de cliente. Eu estava fazendo uma audiência e tem uma coisa no direito que chama inspeção judicial. O que seria a inspeção judicial? O juiz ele para a audiência e vai direto na empresa. Então, o juiz estava fazendo audiência, era uma audiência de banco, o juiz parou a audiência e falou, isso aqui eu vou ver o que aconteceu na empresa. É uma diligência que ele faz para a empresa. Exato, exatamente. E assim, imagina, você está trabalhando lá, chega um juiz e começa a ver computador, começa a pegar documento, e ali o meu nome cresceu. Então, ali eu saí de, sei lá, 10 clientes no mês e passei a distribuir 40, 50 clientes no mês. Por quê? Porque meu nome ficou muito conhecido, porque o juiz foi num processo meu e as indicações... Eu não sei se a minha carreira teria alavancado tão rápido se não fosse por esse fato. Mas o que eu sei, Cláudia, assim, eu estava fazendo a minha parte. Eu nunca tive preguiça de trabalhar, eu sempre atendi cliente sábado, os clientes têm no telefone pessoal, às vezes
Então, assim, às vezes a pessoa está trabalhando e ela é guarda noturna e ela tomou uma justa causa às 11 horas da noite. Ele me liga às 11 horas da noite e eu atendo às 11 horas da noite. Então, assim, nunca tive preguiça de trabalhar. Entendo que chega uma parte na sua vida, não vou ser leviano de falar, tudo que eu consegui foi por meu esforço. Não, eu acho que existem algumas forças determinantes ali que me ajudaram bastante, mas eu sempre fiz a minha parte. Sempre trabalhei duro, nunca me apeguei à indenização. Ganhei uma indenização muito grande, vamos para a praia comemorar zero, minha vida continua a mesma coisa. Eu continuo com a mesma rotina todos os dias, dia após dia, de segunda a sexta, e é muito comum eu trabalhar de final de semana. Então, qual que é o segredo? Faz o que precisa ser feito. E esse o que precisa ser feito é todos os dias. Não tem final de semana, não tem gripe, não tem feriado. Eu faço o que precisa ser feito e as coisas, de alguma forma, ali foram acontecendo. A sua visão, ela é muito prática, né? Eu gosto muito de trabalhar com homens porque eles têm essa visão muito prática, né? Hoje a mulher, ela já aprendeu que ela pode também ser prática e trabalhar com mulheres ficou mais leve também. Porém, o homem, ele arregaça a manga, ele coloca na cabeça que ele vai fazer, ele faz mesmo. E é tudo uma questão de dádiva e oportunidade, ou oportunidade e dádiva, né? Se você não estivesse ali naquele momento e o juiz não entendesse que ele precisava ir até a empresa, talvez isso demorasse um pouquinho mais para alavancar na sua carreira, né? Alavancar a sua carreira como empresário, alavancar a sua carreira como advogado. Mas se a gente está fazendo o nosso melhor, se nós somos genuínos naquilo que fazemos e autênticos, isso acontece de uma maneira muito forte, porque as comemorações, elas são ilusões, elas passam, né? Hoje é importante comemorar, porém amanhã ela já foi, ela já passou, ela já é passado. Então, quando a gente tem esse foco, essa determinação na carreira, né, e esse respeito pelo seu tempo, pelas pessoas que vivem com você e pelo que você apresenta pelo seu cliente, é claro que isso é muito mais determinante. Então, as pessoas percebem que você é extremamente focado no que você faz, sério no que você faz, e o sucesso ele é recorrente, ele é consequência do que você está fazendo, né? Parabéns, eu gosto muito dessas histórias, porque elas inspiram muito o outro, né? Será que eu estou fazendo certo? Claro, tá tudo certo, é só você fazer com vontade, com determinação, com estudo, que você chega lá, né? E por isso que esses exemplos que a gente traz, essas situações que a gente traz como profissional experiente, é importante, sim, para quem está nos ouvindo, e você vai muito mais além de ser empreendedor, de ser advogado, porque você é professor universitário, né? Nós descobrimos aí, até que estudamos no mesmo lugar, né? Qual que é a importância de compartilhar os seus conhecimentos e experiências com essa próxima geração de profissionais, e como é que a sala de aula, o banco, né, o assento do aluno contribui para essa prática? É essencial. Eu tenho paixão pela sala de aula, então eu dou aula 2, 3 vezes na semana. Ali gostaria de dar até mais aula, mas o tempo do escritório não deixa, e eu costumo falar muito que assim, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. A gente ensina ali o básico do direito, ali quais são os requisitos do trabalhador, quais são os requisitos de uma empresa, então a gente ensina mas assim, a gente aprende uma história de vida que é fantástico. Eu dou aula na faculdade, uma das faculdades, Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares é uma faculdade social voltada para o público negro. Então, se você for ver assim, se você pegar a FMU, que nós estudamos, você pega o direito da FMU, a média de idade ali vai ser mais ou menos ali de 18 a 23 anos ali. Da Zumbi dos Palmares, a média de idade ultrapassa os 40 anos. Por quê? Porque, em regra, o jovem negro ele tá trabalhando, e aí, quando ele consegue uma situação um pouco melhor, ele acredita muito no estudo, ele sabe que a vida dele só vai mudar pelo estudo, e ele resolve ingressar numa faculdade. Então, você olha ali na sala, são salas grandes, de 50, 60, 70 alunos, uma média de idade de 40, 50 anos e histórias de vida fantásticas. Fantásticas, assim, de pessoas que
isso eu nunca achei que fosse possível, mas assim, você encontra alunos lá que ele trabalha quase 24 horas. E você fala, como é possível alguém trabalhar quase 24 horas? Porque ele trabalha amanhã à tarde, vai para a faculdade à noite, e na madrugada ele dorme num estacionamento para cuidar, então se não aparecer ninguém ele dorme, mas se alguém for pegar o carro, ele levanta e abre o portão. Então são pessoas com uma história de vida que você desacredita. Então essa troca te faz ser mais humano. Porque tem vários valores que você tem como valores insociáveis e você percebe que não é bem assim. Por exemplo, uma das coisas, você consegue perceber que a meritocracia, eu acredito, eu acho que é sempre possível você melhorar o status que você está. Então, se você acordar todo dia 5 horas e estudar inglês durante 1 hora, ou fazer uma academia durante 1 hora, depois de 1 ano, alguma coisa na sua vida vai melhorar. Então, é possível você melhorar. Mas também não vai me falar que você consegue dar um salto, porque isso vai até a página 2. Então, essas coisas você aprende muito, muito numa sala de aula. E você também tem a evolução pessoal. Então, você tem a evolução das suas habilidades. Então, eu sou o melhor professor hoje do que eu fui o melhor professor ontem. Eu falo melhor ontem porque eu já falei 5, 6, 7 anos. Então, quanto mais a oratória, ela é um treino. E não acredito que é óbvio que existem técnicas, é óbvio que você consegue estudar, e você consegue até falar isso melhor que eu, claro que é a sua área de estudo, de ensino, mas assim, quanto mais eu falar, melhor eu fico. Então, como você está todo dia numa sala de aula falando, você aprende uma oratória melhor. É o que eu costumo falar muito para os alunos. Ninguém tem medo de falar. O processo de fala é um processo de autoconhecimento. Por que você tem medo de falar para 3, 4 pessoas? Você não tem medo de falar. Falar, a gente conversa. Você tem medo de ser julgado. Então, é o julgamento das pessoas que você tem medo. Só que se você começa a falar e enfrentar esse medo, daqui 1, 2, 3, 4 anos, você vai estar falando melhor. Exatamente, então, né? O autoconhecimento, ele empodera, né? Porque a partir do momento em que a gente se conhece, sabe quais são as nossas competências e habilidades, elas podem nos ajudar a investir em conhecimento para poder nos ajudar a falar melhor, a ter uma autoestima maior, para saber que o conhecimento que eu sei, ele vai me empoderar, sim, porém depende de como eu coloco isso para o meu cliente, para o meu público, para que ele possa interpretar. Então, aí sim entram as técnicas de oratória e, dando aula, você transforma essa prática diária você interioriza isso muito rápido, né? Porque ele faz parte do dia a dia, né? E muitos advogados, eles têm um pouco de medo de aparecer como você faz. Eu andei olhando, claro, eu não stalkeei a sua rede, mas eu andei olhando os seus vídeos para ver como você fala, o seu tom de voz, né? Como você se expressa, porque isso é importante, conhecer você para poder conversar com você, né? Eu sou muito relacional, eu gosto de mergulhar profundamente no meu convidado, porque eu sei que a gente tem oportunidades aí de fala muito maiores. Alguns advogados, eles não fazem o que você faz nas redes sociais, né? Como você disse anteriormente, você estudou o marketing para poder entender e se colocar à frente das redes sociais. E você traz assuntos polêmicos, você explica, você doutrina as pessoas com a sua metodologia, né? Você acredita que os advogados ainda tenham medo de se expor e adotar uma abordagem mais estratégica nas redes sociais? E se você acredita, como que na sua visão você pode ajudar essa nova geração de advogados a superar esse medo e usar o marketing de forma ética e eficiente para construir uma carreira sólida? Excelente pergunta, muito boa a gente chegar nesse ponto. Então, por que eu comecei a fazer vídeo? Eu vou te confessar uma coisa, eu dou uma aula tranquila para 100, 150 alunos, não tenho problema nenhum, mas quer ver me matar e colocar uma câmera na minha cara e falar, fala? Eu tenho muita dificuldade em falar para a câmera, tanto é que depois de anos fazendo vídeo que eu consegui ver um vídeo meu inteiro. Eu tinha pavor até de me assistir, então eu fazia um vídeo, mandava aqui para o setor do escritório, e eles resolviam editar e eu nem sabia o que tinha acontecido. E por que eu comecei a fazer esses vídeos? Eu fui fazer uma audiência no fórum, e aí o Fórum da Barra Funda, aquele fórum grande, e aí encontrei um ex-cliente meu lá.
E eu falei, tudo bem, o que você está fazendo aqui? Ele falou, estou processando aí uma empresa. Eu falei, mas por que você não entrou com essa ação lá pelo escritório? Aí ele falou o seguinte, doutor, nada me fez lembrar seu nome. Eu falei, como não? Meu telefone é o mesmo? Ele falou, mas procurei. Eu falei, anota aí meu telefone. E aí passei meu telefone, ele anotou e você vê que ele tinha meu nome salvo. Só que não tinha assim, Giovanni advogado, Giovanni escritório, era só Giovanni ele tinha colocado. E aí cheguei no escritório e falei o seguinte, a gente morre para algumas pessoas. Porque às vezes você fez um bom serviço, às vezes ele gostou do seu trabalho. Só que como o direito do trabalho não é uma coisa que você precisa muito, às vezes você vai precisar uma vez na vida. Às vezes você precisa um contrato que você trabalhou em 2010, você só vai precisar de novo em 2020. Então você ficou 10 anos sem ter contato com aquele advogado. E você morre para algumas pessoas. Então as redes sociais é uma maneira de você não morrer. É uma maneira de você estar sempre em evidência. Eu sei que eu faço um vídeo e tem ali a porcentagem que muita gente pega o vídeo e passa e escuta 3 segundos do vídeo e passa. Mas de alguma forma a pessoa te viu e lembrou de você. Então eu volto naquela coisa de eu faço o que precisa ser feito. Não gosto de fazer vídeo, hoje gosto um pouco mais, mas não era uma coisa que eu gostava muito, mas era uma coisa que ajudava o escritório, era uma coisa que impulsionava, era uma coisa que me dava autoridade, era uma coisa que me fazia evoluir. Então foi uma coisa que eu comecei a fazer. Então eu acho que assim, não só a advocacia precisa se mostrar, mas todo profissional liberal, você precisa mostrar o seu trabalho. Às vezes você faz um excelente trabalho, mas você faz esse trabalho para você e para 3, 4 clientes. Você não vai conseguir decolar, você não vai conseguir ter uma alavancagem. Às vezes você faz um trabalho mediano, mas você tem ali seus 20, 30 mil pessoas vendo. Então, ele tem muito mais resultado do que aquele trabalho excelente para 2, 3 pessoas. E a advocacia, como é um ramo muito ainda arcaico, vamos dizer assim, tanto é que nosso código de ética é um código arcaico, você não pode falar nada em rede social, você não pode expor nada, os advogados ainda não se informatizaram, ainda têm vergonha, têm medo, julgam, acham que aquilo, mas não, isso abre muitas portas, abre portas da gente conhecer gente diferente, igual nós estamos nos conhecendo aqui, abre portas da gente ter acesso a novos clientes, ter acesso a novas oportunidades, de mostrar seu trabalho, de conhecer mais gente, de se conectar com mais pessoas. Então, assim, eu só vejo benefício em rede social. E isso que você trouxe aqui, isso que você levantou, é de extrema valia, né? Primeiro, porque quem não é visto não é lembrado. Segundo, porque na minha agência de comunicação, eu tenho 2 grandes pilares, que é o médico e terapêutico, e as pessoas do campo jurídico me procuram também, né, os advogados, porque eles querem entender melhor. E a gente esbarra sempre no código de ética, né, das entidades que proíbem tudo. E, na verdade, a comunicação ela é extremamente importante, porque se a gente faz muito bem, de excelência, né, o que a gente faz, mas para 2 pessoas, a gente não está impactando a vida de ninguém. Então, a gente precisa, sim, né, disseminar conhecimento, plantar sementes para que mais e mais pessoas conheçam a gente. E ainda no digital, você utiliza muito as redes sociais para a gente educar o público, né, para que você possa educar o seu público, além do seu público, tem a questão ainda dos amigos que podem ver os seus vídeos, quando os seus vídeos eles falam sobre questões relevantes, né? Como é que você usa esse conhecimento para você poder conectar tanto a questão jurídica como os seus clientes no mesmo conteúdo? Então, tem algumas pessoas, e isso dá muita dó, por exemplo, você vai fazer uma audiência de empregada doméstica. E é uma coisa que me chama muita atenção, porque não sei se você já participou de uma audiência, é uma mesa retangular, fica o advogado e a cliente do outro lado da mesa, o advogado da empresa e a representante da empresa, e o juiz fica na cabeceira, é mais ou menos assim. Então, quando você vai fazer uma audiência de empregada doméstica, tem uma situação que acontece mais ou menos assim. De um lado está a sua cliente, extremamente constrangida de estar ali, então ela está de cabeça baixa, ela está com aquela postura extremamente encolhida, e do outro lado uma empregadora doméstica extremamente altiva, de imagina, como que você me processou, você trabalha comigo há 20 anos, te tratava quase da família.
e você me dá uma traição dela. E aí você pergunta para a sua cliente assim, valor de acordo, ela fala, doutor, pega qualquer coisa, eu quero sair daqui o mais rápido possível. E aí você fala o seguinte, mas você trabalhou lá durante 20 anos e você não foi registrada, como qualquer coisa. Não, doutor, mas minha empregadora, fulana de tal, era muito boa. Ela me acolheu quando eu vim da Bahia. E aí você fala, quantos anos você veio da Bahia? Eu vim para a Bahia para cá, eu tinha 16 anos. Mas você acha justo você vir da Bahia com 16 anos porque você não tinha condição? Ah, mas eu não consegui estudar. Mas você acha justo você não ter estudado? Mas ela, quando sobrava ali o churrasco, sobrava ali a carne, ela me dava. Mas você acha justo você comer o que ela te dava de restante de carne? E você percebe que, no fim das contas, ela acha justa aquela situação, porque ela não se enxerga detentora de direitos. Então, a maior dominação que existe é quando a pessoa não se enxerga detentora de direito. Esse direito não é para mim. Quem sou eu para ter carteira de trabalho assinada? Quem sou eu para ter fundo de garantia? E a rede social, ela é essencial porque, como ela é uma rede de muito acesso, então tem vídeos que a gente faz ali que chega a 1 milhão de visualizações, 20 mil compartilhamentos, ela acessa muita gente. E eu sei que não é um vídeo meu que vai mudar a vida da pessoa, mas é aquele ponto que você coloca ali de por que não? Por que não? E aquele vídeo social, e a gente sabe que tem muitas pessoas que infelizmente só se informam por rede social, é um tipo de informação. Então eu falo um direito que ela tem, eu falo de alguma ajuda que ela pode buscar, eu falo de algo que ela pode fazer para melhorar a vida dela. Então a rede social ela serve para conectar. Então, é fantástico essa linha. Por quê? Porque às vezes você faz um vídeo aqui e às vezes você fez a diferença para uma pessoa que você nunca teria encontrado. Uma pessoa que mora no interior, do interior de Rondônia. Você nunca teria encontrado essa pessoa, sua vida nunca cruzou nada parecido com ela, mas de alguma forma você tocou ela. Você não vai, ela não vai virar sua cliente, ela não vai te dar um like, ela não vai compartilhar seu conteúdo, mas de alguma forma você fez a diferença na vida dela. Você deu uma informação que ela não teria se não fosse por você. E você traz isso com muita naturalidade, né? Você conversa no vídeo com a outra pessoa que está te ouvindo e é muito gostoso te ouvir porque é muito acolhedor, né? Nós viemos de um tempo, de uma era em que não existia mídias sociais, né? Quando a gente fez faculdade. Então a gente precisou se adaptar para isso. E eu percebo, sim, que a população em geral precisa das mídias sociais porque elas não têm acesso à assinatura de jornais, né? Para poder entrar nos portais, demanda aí uma internet e uma assinatura para ela poder ler a notícia. Então, levar um conteúdo relevante para as pessoas, impactar positivamente a vida delas e mudar a vida é extremamente importante e faz com que a gente também sinta, né, que a gente está cumprindo a nossa missão dentro do nosso propósito, né, dentro dos nossos valores. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo numa era em que a informação ela é muito rápida, né? A gente vive aí a inteligência artificial do mesmo jeito que aconteceu na Revolução Industrial, no início do século passado, e que impactou a vida das pessoas que não sabiam o que era geladeira, máquina de lavar roupa. Isso foi acontecendo com o tempo. Desde a década de 60, a gente vem vivendo a era da inteligência artificial, que impactou muito como a gente se comunica, né? Quem não se comunica nessa era se trumbica, como dizia o Chacrinha. Porém, a gente precisa se comunicar de uma maneira certa para que a gente seja interpretado da maneira correta pelo outro, né? Dentro desse cenário aí de muita velocidade, de muita notificação, de telinha subindo e descendo, qual é o cenário dentro dessa multiplataforma que a gente tem aí de conhecimento, qual é o cenário que você vê e quais são as principais tendências e desafios para os profissionais do mesmo mercado de trabalho que você, e ainda, se você sente que eles enfrentarão desafios maiores do que você nesse futuro que a gente vê por aí? Sim, a advocacia é um ramo muito desafiador.
tem um estudo do ministro Barroso e ele quer saber por que 93% das ações do mundo inteiro estão no Brasil, das ações trabalhistas, né? Por quê? 93% das ações do mundo inteiro estão no Brasil. E aí você não tem uma resposta simples, porque você pode achar o seguinte, mas a gente tem uma CLT extremamente protetora que a gente não dá liberdade para o empresariado. Mas existem outros países que têm também normas protetoras. Mas a gente tem funcionários aqui que a gente veio de um bem-estar que o funcionário só tinha direito e não tinha dever nenhum. Mas a gente existe outros países que existe isso. Mas o sindicato, assim, mas existe outros países que têm o sindicato. Então, a gente não consegue entender por que o país tem tantos processos. Então, só para você ter uma... E uma das questões que a gente que tem como resposta é pela quantidade de advogados que nós temos. Nós somos o país do mundo que tem mais quantidade de advogado por 100 mil habitantes. Então, quando você tem muito advogado, você tem uma demanda maior. Então, por exemplo, se você sair da sua casa e tropeçar numa calçada e cair, vai ter 10 pessoas advogando para você para entrar com uma ação ali contra o Estado para pedir uma indenização. Então, quando você pulveriza muito, a pessoa acaba perdendo o diferencial, porque fica no critério que advogado é tudo igual. Então, o que eu falo para essas pessoas? A rede social veio para ajudar, a rede social veio para ficar, e não adianta você ficar fora dela. Então, todo mundo tem que ter uma rede social, você ativa, você tem que mostrar suas conquistas, suas vitórias, você tem que mostrar ali o que precisa ser mostrado, mas você também não pode perder o essencial, que é o quê? É a conversa, é você entregar um cartão. Por quê? Porque como a gente não pode fazer propaganda, o estatuto proíbe fazer propaganda, e aí tem os prós e contras, então você não tem um advogado que seja super conhecido, você não pode pôr um outdoor na Paulista falando do seu nome. Então, quando que se dá a captação de cliente, vamos dizer assim? No boca a boca. A rede social ajuda? Sim, ajuda, mas é o boca a boca. E você só tem esse boca a boca quando o quê? Quando você fez um bom trabalho. Quando a pessoa se sentiu assistida. Então, se ela ganhar uma indenização de 150 mil reais, que é uma indenização, que é uma baita vitória, mas ela não se sentiu assistida, ela achou que poderia, que ela não sentiu que seus direitos foram atendidos, o que vai acontecer? Aquele cliente termina ali, ela não te indica mais ninguém. Pelo contrário, ela vai falar, vê outro, que eu peguei um advogado que não é tão bom. Então, qual que é o nosso, o que a gente tem que fazer para melhorar? Não se colocar em primeiro lugar. Não forçar ninguém a fazer uma coisa porque vai ser melhor para ele. Ele sabe o que é melhor para ele. Nossa função é explicar os riscos que tem. Mas ele sabe por quê? Porque tem que ser um cliente que volte ou que indique. Só aí você consegue crescer. E você só consegue que indique quando você faz um bom trabalho, quando você é uma pessoa confiável, quando você é uma pessoa acessível, quando o cliente sabe que você deu a vida por ele ali. Às vezes ele não ganhou o que merecia, às vezes ele não ganhou o que ele acha que era devido, mas ele sabe no íntimo dele assim, meu advogado fez tudo o que pôde. Eu não sei se a pessoa vai ganhar. Do outro lado tem um advogado para defender, do outro lado tem uma empresa, do outro lado tem um argumento também falando isso aqui não tem nada de correto. Então eu não sei o que o juiz vai decidir, mas o que depende de mim, da minha vida ali, para ele falar, meu advogado me representou. E olha, tem uma questão aí que muito mais importante do que só campanhas de marketing é a indicação. Porque a gente sabe que quando um cliente está satisfeito, ele compartilha isso, né, com a sua rede de amigos, os seus próprios clientes. E eu venho trabalhando assim nos últimos 10, 12 anos, muito com indicação, e já não faço mais campanhas de marketing como eu fazia antes, porque são clientes qualificados, são leads qualificados que já ouviram falar bem de mim. Então, isso já me abre muitas portas. E trazendo isso para o seu segmento, para o seu meio, você é um dos advogados mais bem avaliados na sua área no Brasil, né? A que você atribui essa reputação e qual é a importância dessa relação de confiança com o cliente?
Sim, então, aqui no escritório nós somos em 12 advogados ali, né? Então tem uma equipe relativamente grande, fora os advogados parceiros, que aí ultrapassa ali os 30 advogados, né? Estou falando. Mas, de alguma forma, todos os clientes passam por mim. De alguma forma, eu não consigo fazer todas as audiências do dia. Nós temos, em média, aí de 15 a 20 audiências, dependendo do dia, por dia. Então, eu não consigo estar em 20 audiências. Mas, de alguma forma, eu conversei com todo mundo já. De alguma forma, eu li a petição de todo mundo, eu corrigi, eu conversei, eu tirei dúvida, e eu pessoalmente, não minha equipe, eu pessoalmente. Então, o que eu acho? Eu levo o escritório como um projeto de vida. Então, assim, não tem uma separação vida pessoal, vida profissional. Tenho minha vida pessoal, mas o escritório faz parte disso. Então, eu estou na academia. Ontem aconteceu, eu estou na academia, um cliente ligou, nós ficamos 25 minutos conversando. Ele queria tirar umas dúvidas, alguma coisa assim. Então, assim, eu vi que é urgente, eu vi que ele estava com ansiedade. Se não tivesse muito, ele falava, olha, saindo daqui eu te ligo, a gente conversa. Mas como eu vi que era uma coisa urgente, parei tudo. Então, assim, eu tenho meu negócio muito centralizado. Ah, isso é ruim porque você tem uma taxa de crescimento menor? Sim, você escuta isso. Você não consegue, está muito na moda, você não consegue escalar, né? Você não consegue escalar porque tudo depende de você, porque se você é um líder... eu sei tudo isso. Mas eu sei que do lado de cada processo tem uma vida ali. Tem uma gente que se sacrificou 4, 5, 6 mil reais, e a advocacia ainda é uma relação de confiança. Ele não está comprando um produto. Quando ele me procura, é porque ele confia em mim. Então, se ele me procura e eu não atendo, e eu indico alguém, e eu não falo com ele, ele nem sabe da minha cara, então ele simplesmente não volta. Então, você vai ter aquele voo de galinha e logo você vai cair. Então, assim, eu não consigo entender o ramo da advocacia, e é uma das minhas críticas que esse pessoal que vende lead de internet, essas coisas, que você não cresce se você não tiver contato com o seu cliente. Então, assim, eu não gosto de cliente, eu não gosto de atender, eu não gosto de cliente, eu não gosto de falar para pessoa. Tudo bem, isso aí é da pessoa de cada um. Vai trabalhar, então, no jurídico interno de uma empresa, vai trabalhar, então, fazendo outro tipo de coisa, mas essa advocacia de escritório não é para você. E a gente não existe precisa, né? Não existe um botão que você aperta e começa a vir um cliente, você responde por inteligência artificial e ele manda a documentação por inteligência artificial, aí um programa faz a inicial dele, aí você contrata um advogado para fazer advocacia. Não é isso. A advocacia é o tete-a-tete, a advocacia é você escutar, a advocacia é você saber a dor da pessoa. Exatamente. Como mentora de carreira, negócio, empreendedorismo, eu sempre estudei muito a questão das personalidades, né? Cada um de nós tem uma personalidade diferente, né? Eu sou uma pessoa extremamente relacional, eu gosto de pessoas. Uma pessoa que tem uma personalidade analítica, como você trouxe, ela quer ficar dentro do escritório, né? Ela não quer se relacionar com outras pessoas, ela não quer atender. O fato dela ter que atender presencialmente alguém ou colocar alguém sentado na cadeira na frente dela já é um terror, né? Ela já tem que se preparar para aquilo porque ela não gosta. Então a gente tem que aprender a respeitar muito quem somos, né? E o que gostamos de fazer para que a carreira também seja uma carreira bem-sucedida. Eu não posso estar à frente de um negócio que eu não gosto de atender pessoas, sendo que eu falo diretamente com pessoas, né? E além do legado na internet, né, de ter a sua a universidade para poder continuar transmitindo aí o seu conhecimento para os mais novos, você também decidiu perpetuar o seu legado por meio de um livro, qual eu sou apaixonada, porque eu acredito que nós não viemos nesta vida a passeio. Nós viemos nessa vida para construir uma vida interessante, que a gente possa deixar isso como aprendizado para os outros, e o livro ele faz exatamente isso, né? O seu livro é a arte da audiência trabalhista, que é um guia prático para o sucesso. Hoje esse livro ele já se tornou referência aí para muitos advogados, por você ter trazido assuntos de maneira tão relevante. Qual é o segredo por trás
do título e qual a principal mensagem que você deseja transmitir aos leitores com essa obra. Você está com ele fácil aí para você pegar? Ixi, não tem aqui, ele botou e aí eu dou muito livro, mas eu... Que pena, mas depois você mostra pra gente. Até vai sair a segunda edição, a gente está conversando com a editora, mas eu amo livro, amo. Acho que assim, a evolução só vem pela leitura, eu não imagino outro tipo de evolução pela leitura. Mas por que eu resolvi fazer esse livro? Foi a faculdade que me abriu portas, e isso não é a Zumbi dos Palmares, isso não é... São todas as faculdades. Quando a gente faz um curso superior, principalmente no direito, a preparação é só para teoria. Então, a pessoa ela tem a teoria, só que ela sai de lá, ela não sabe atender um cliente. Ela não sabe o que perguntar direito, ela não sabe como que se conecta com esse cliente, ela não sabe aonde chega, porque, assim, todo mundo tem uma dor. Então, eu costumo falar, hoje eu sou um dos maiores advogados de telemarketing, talvez do Brasil, porque eu já fui atendente de telemarketing. Eu já fiquei lá 6 horas com aquele negócio no ouvido e acaba com a tua audição. O headset no ouvido. O headset. Então, hoje, quando eu sento com um atendente, eu falo de igual para igual. Então, o livro vem para quê? Qual que é o palco do advogado trabalhista? O advogado trabalhista, ele brilha onde? Na audiência. E é ali que o seu cliente te vê, porque, em regra, você encontra seu cliente 2 vezes. Você encontra no momento da entrevista, quando você vai deixar a documentação, falar do seu caso, você encontra ele na audiência. E como você não tem, a faculdade não te prepara para uma prática de audiência, que é o seu palco, é onde você mostra seu trabalho, é onde você mostra seu argumento, é onde o cliente ganha confiança em você, eu fiz o livro para tentar facilitar a vida desses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho ou que já estão no mercado de trabalho, porque você sabe, né, Cláudia, que a nossa profissão como autônomo é uma profissão que dificilmente a gente acha que tem que melhorar, porque a gente não tem feedback. A gente vai fazendo, ninguém chega para a gente e fala, tá ruim. Então, assim, o livro é uma forma do quê? De você ter uma ideia diferente, de você ter um insight diferente, de você tentar fazer uma pergunta diferente, de você mostrar ali que faz diferença certos atos. Por exemplo, eu falo num capítulo lá, assim, tem uma caneta boa, isso mostra autoridade. Então, eu tenho dezenas de informação, isso não entra. O seu cliente ele não chega e fala para você o seguinte, mas você viu meu advogado, ele tem MBA, ele tem pós, ele tem mestrado. Não, ele fala assim, tá vendo esse advogado, como ele é bom, a caneta que ele tem. Além de conquistar a admiração das pessoas, porque quando a gente tem uma caneta boa, né, a pessoa parece que ela para, né, para poder olhar você escrevendo, ela para ouvir você melhor, ela fica hipnotizada naquele momento pelo que você está fazendo, né? E eu já passei por uma situação aqui, quero ilustrar sem interromper a sua fala, que num dos meus lançamentos de livros, eu já tenho 11 livros com a minha assinatura, sendo que são 6 individuais e 5 são de clientes. Estou agora indo para o 6º livro de curadora, como curadora de conteúdo e coordenadora editorial. Eu peguei a minha Montblanc, que não é essa caneta aqui, é uma caneta que a gente tem ela com muito carinho, com muita dedicação, né? Você sabe o quanto demorou para chegar naquela caneta Montblanc. Quando eu fui assinar o livro, ele tinha a página mais encerada, mais acetinada, a caneta não pegava. Aí meu marido tirou a dele, que é de pena, e me deu para poder assinar o livro. Mesmo assim, a noite era tão mágica, tão maravilhosa, né? Porque eu estava lançando o livro e naquela alegria toda, a caneta, ela foi uma parte interessante, e eu comento isso porque quando a pessoa chega para comprar o livro, ela espera que você assine com uma caneta boa e não com uma Bic, né? Então, poder assinar um termo de representação, um contrato, uma autorização com uma caneta renomada, faz com que você seja admirado também, né? E isso é maravilhoso, porque a admiração ela é subjetiva, mas a gente sabe pelo brilho dos olhos das pessoas, né? Exato, assim. Então, assim, sua audiência vai começar 1 hora, esteja lá antes que seu cliente.
esteja pronto já. Às vezes você vê advogado com a gravata no meio do peito. Não, a gravata é aqui em cima. O blazer não é nas costas. Então, assim, esteja pronto, saiba do caso do seu cliente, estuda antes, não deixa para estudar lá na hora. Então, são essas dicas que a gente dá no livro, de leitura, de perguntas. E o livro foi muito legal, ele ficou entre aí os 100 mais vendidos de direito. Então, foi um sucesso muito bacana que nós conseguimos. Que legal, parabéns, eu fico muito feliz por saber que o seu conteúdo, ele também ajuda outras pessoas no sentido de, não é só como professor, não é só como interlocutor nas mídias sociais, mas como um construtor de legado que pode mudar, assim, a vida de muita gente e ajudar as pessoas a diminuírem aquele tempo em que a pessoa anda pelas pedras, né? Quando a gente tem uma pessoa como você mostrando o caminho, fica muito mais fácil. Parabéns. Isso é muito gostoso, né, da gente poder trazer aqui. E nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, doutor Giovanni. Que delícia de bate-papo, que conversa esclarecedora que você trouxe para as pessoas que precisam de orientação para buscarem os seus direitos e os seus deveres. Eu quero que você deixe aqui, por favor, as suas mídias sociais, o seu site, para que as pessoas possam te encontrar também. Sim, eu tenho, igual a gente conversou, um Instagram muito ativo, então 3, 4 vezes na semana eu posto alguma coisinha lá, ou do dia a dia, ou um caso prático. Então, o meu Instagram é Giovanni, com 2 N's e I, ponto César, não, perdão, Giovanni, _César, _ADV. Então, @Giovanni, César, _ADV. E o meu escritório é www.marquesmiléo.com.br. E você está aqui em São Paulo, na Paulista, né? Sim, Avenida Paulista, 765, também pode ir lá para me encontrar lá, a gente tomar um café. Oba, a gente vai marcar para tomar esse café, hein? Com certeza, com certeza. Isso é muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua dedicação ao direito, para que você possa comentar aqui com as pessoas tudo aquilo que é relevante para a vida delas. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi muito bom o papo, espero que o pessoal que tenha ouvido tenha gostado também, e é muito bom essa conversa. Obrigado. E para você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, no carro, nosso muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Me segue nas redes sociais, @Cláudia Cardillo Oficial e Carreira e Suas Vozes para mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.